Bosco, só aproveitando, a gente vai fazer então a discussão agora, depois na sequência a votação dessa mesa e vamos emendar sem intervalo a aula do Terry Mamonas, né, que é o nosso speaker internacional. Estou avisando para o pessoal já... Pode começar? Vanessa? Obrigada pelo convite. E eu queria agradecer as aulas de um tema que eu gosto tanto, que a gente está aqui nessa mesa, realmente é uma mesa incrível. Eu queria começar pelo Felipe. Eu tenho duas perguntas para você, Felipe. A primeira, ficou muito claro para mim na sua aula, quando eu omiti a biópsia do linfonodo sentinela. Mas, quando a gente vê dados do Sound, mesmo nas pacientes na pré-menopausa, não teve diferença a hora que eles avaliam o tratamento adjuvante entre radioterapia, quimioterapia e os demais tratamentos em quem fez ou não fez a biópsia do linfonodo sentinela. Então, eu queria perguntar para você se você acha que a omissão ainda tem algum papel ou pode, né, a gente poderia fazer nas pacientes na pré-menopausa, considerando 50 menos como só 20% da amostra, mas esse dado de tratamento é tão forte no estudo que eu queria saber sua opinião. Perfeito. Obrigado, Vanessa, pela pergunta. Tu viu que o Psy Guideline da ASCO botou o ponto de corte de 50, basicamente pela possibilidade de assinatura genômica nesse cenário, né? E pela maior representatividade no Sound para os pacientes de mais idade. Mas, realmente, foram incluídas pacientes mais jovens, e tu pode sentar e discutir com a paciente. O cenário da paciente mais jovem é que a gente chama de jovem, né? Eu tenho 56, eu me acho um guri, mas eu já não sou mais jovem pelo ponto de corte dos estudos, né? Eu fico mais... Além da jovem, eu falo do lobular também. O lobular é um tipo de situação onde sempre é pouco representado, mas a gente está fazendo linfonodo sentinela em lobular há anos. E a gente sabe que pode ter mais falso negativo do exame de imagem, etc, etc. Eles cortaram o lobular do guideline também, botaram só o ductal, pela baixa representatividade. Eu acho que nós vamos chegar nesse cenário de descalonamento mais rápido do que nós nos adaptamos à cirurgia conservadora, mais rápido do que nós nos adaptamos ao linfonodo sentinela sem esvaziamento, porque nós já estamos nessa rotina, vamos dizer assim. Então, eu acho que existem cenários para descalonar, eu acho que pode ter pacientes abaixo de 50 que a gente pode discutir o descalonamento, mas são cenários mais de exceção. Por isso que eu acabei a aula com o tumor board. Hoje em dia é o linfonodo sentinela, não é não linfonodo sentinela. Para omissão, tem que ser discutido caso a caso. Perfeito. E a segunda pergunta, que é para você mesma, Felipe, é sobre... A gente está falando na mesa anterior sobre tcDNA. Então, a gente vê que a biópsia líquida ela pode ser um fator que a gente poderia usar nesse cenário, até para a gente decidir entre fazer ou não fazer sentinela. O nosso grupo do SIC está estudando o CTC, que até foi comentado aqui anteriormente, que eu acredito que é uma técnica mais barata, que para o cirurgião vai ser melhor, porque avaliar CTC é muito mais barato que avaliar tcDNA. Então, o nosso grupo está avaliando quem está fazendo sentinela e quem não está fazendo, e a gente está colhendo a CTC para ver se a TC pode ser uma ferramenta, que, igual você usou, a gente não vai ter tantas informações do cirúrgico. Será que só a biologia molecular e o que a gente tem circulando não vai ser suficiente? Eu acredito que sim. Quero saber se você tem alguma opinião, se a biópsia líquida pode ajudar a gente a fazer a omissão do sentinela também. Não vou falar bobagem aqui, eu nunca estudei isso, então, geralmente, o que eu não faço, eu não abro minha boca para não perder o tempo de vocês. Mas eu acho que isso é o futuro. Eu não sei quanto tempo isso vai chegar, mas isso vai chegar, e nós vamos começar a substituir as maneiras que a gente consegue selecionar o prognóstico da nossa paciente. Ponto. As cirurgias vão estar restritas à redução de risco futuro nas pacientes mutadas, as pacientes com doença luminal muito pequena, onde a nossa cirurgia é curativa na maioria das pacientes. Eu tenho plena certeza que vai chegar um cenário futuro que os HER2 e os triplo negativos, nós não vamos mais operar essas pacientes. Nós vamos tratar ela com medicamento, vamos fazer o ctDNA, não tem mais lesão, ponto. Mas, enquanto isso, precisam bastante de nós. Nós somos 99% de mastologistas aqui, né? Eu acho que esse cenário... Eu parabenizo vocês por estudarem isso, alguém tem que fazer isso. Que bom que a gente da área da mastologia que está fazendo isso e não da oncologia clínica, né? É mais fácil a gente aceitar os resultados quando são os nossos pares desenvolvendo os resultados.
Mas eu não entendo nada disso, Vanessa. Eu queria saber sua opinião, porque eu sei que você estuda sobre isso. Eu tenho que perguntar para os demais, vou passar para você primeiro, Fê. Fernanda. Queria agradecer o convite, queria parabenizar o Marcelo pela organização da mesa. Eu acho que foram aulas muito relacionadas umas com as outras. Eu acho que luminal é ainda uma área que tem várias zonas cinzentas, e eu acho que essas zonas foram muito bem abordadas. Falando especificamente de axila em tumor luminal, eu acho que é uma coisa que tanto nós, mastologistas, como os oncologistas, ainda estamos desconfortáveis em adotar completamente o sound, o ensema, ou escalonar, como o Marcelo falou, cirurgia, né, dissecar axila ou não dissecar axila. Eu acho que, recentemente, num tumor board, acho que você estava, Rê, o Bozaide falou que odeia o sound no nosso tumor board, ele realmente se expressou dessa maneira. Eu não sei se eu odeio, mas é uma coisa que ainda me traz desconforto. Mas, dito tudo isso, eu queria trazer um caso real e bem real. E aí eu queria fazer umas 2 perguntas na sequência. Assim, a primeira para você, André. Então, assim, chegou uma paciente para mim, 74 anos, mas uns 74 anos fit, tá? Ela é atleta, ela trabalha super, zero comorbidade, tumor de 1,5, um luminal, receptor de 100%, estrogênio 100%, progesterona 95%, HER2 0, um KI de 15%, tumor de 1,5 centímetros. Ela já chegou biopsiada. Eu pedi um ultrassom direcionado de axila e tinham 2 linfonodos suspeitos, um mais suspeito, um menos suspeito. Primeira pergunta bem óbvia. Você pede biópsia desse linfonodo? Não pede biópsia desse linfonodo? Você não pede. Tá, ótimo. Bom, você já me respondeu, eu não pedi também. Tá? E a dúvida é se você veria alguma indicação de neoadjuvância nesse cenário ou não. Nenhuma. Nem neoadjuvância hormonal numa paciente com esses 2 linfonodos. Tá, eu discuti com a Rê é oncologista dessa paciente, ela sabe. Liguei para a Rê e falei, Rê, vou operar. Bom, fomos para a cirurgia, operei essa paciente, e aí a primeira dúvida é como vocês abordariam, e aí o Felipe também pode falar, como vocês abordariam essa axila, nesse caso, que a gente tem esses 2 linfonodos suspeitos que eu também não biopsiei. Mas, enfim, fui para a cirurgia, e aí o anátomo até da professora Filomena, o Fernando estava na sala, congelou. Para mim, os 2 linfonodos eram positivos. Eu aumentei a amostra, e aí, no resultado final, vieram 4 linfonodos positivos de todos. Foi surpresa, eu não esperava, mas esses 2 eu esperaria que viessem suspeitos, e aí, na hora, como eu tenho uma congelação, como eu tenho tudo isso, eu acabei ampliando a amostra. Mas a minha pergunta é isso: o que você teria feito na axila, você e os ERVs? Vocês teriam feito a mesma coisa que eu fiz? E aí, depois, para a Rê, o que ela vai aprontar, que a paciente vai chegar essa semana, Rê, para você? O que você vai fazer? Eu acho que o seu caso foi super bem conduzido, né? Não é uma doença bulk, você não palpa, foi um achado de exame. Biopsiar ou não biopsiar talvez não mudasse a minha conduta. Eu iria, como você, para linfonodo sentinela. Agora, não dá para fazer só o linfonodo sentinela, tem que tirar um pouquinho mais. E, assim, mesmo que ela tivesse 4 linfonodos suspeitos por exame de imagem, ou mesmo 4 PAFs positivas, talvez ela não merecesse quimioterapia neoadjuvante. Talvez ela até precise de quimioterapia adjuvante, mas talvez ela não iria mudar a minha conduta. Então, acho que você conduziu muito bem, eu faria exatamente igual. Também concordo, só lembrar que quando a gente tem um linfonodo suspeito no ultrassom, a probabilidade de tu ter doença mais volumosa é menor, quando tu tem 2, vai escalonando, né? Uma progressão geométrica. Esse teu caso já cai naquele estudo prospectivo do Memória, que eles estão fazendo de rotina hoje em dia, pacientes que têm doença luminal com ultrassom mostrando pouca lesão, até linfonodo palpável o Memória está fazendo hoje em dia. Linfonodo é palpável, eles fazem o ultrassom na casa, in the house, como eles chamam, né, com gente de confiança, com o Eduardo Pessoa deles lá, aí eles olham, olha, tem até 3 linfonodos feios, vamos para a cirurgia. Na cirurgia, se eles detectam até 2 linfonodos positivos, eles não esvaziam, e se eles detectam acima de 2, 3 no caso, eles ainda esvaziam, né? Tentando, então, descalonar mesmo na axila clinicamente positiva. É um protocolo deles, institucional, que está correndo. Eles já conseguiram
na publicação prévia, apresentação da Andrea Barrio agora, né, no Congresso, 70% das pacientes com axila positiva conseguiram evitar esvaziamento axilar nesse cenário. Então, eu faria exatamente o que tu fez também. Eu só teria o cuidado, talvez, de fazer dupla marcação. O brabo é se... Não, sabe, tu dá para o patologista e diz, nossa, o linfonodo está lindo. Será que eu tirei aquilo que o ultrassom estava enxergando, já que eu não marquei o linfonodo? Aí fica... Não, mas eu fiz um rol do linfonodo. Essa é a minha... Ah, tu fez o rol do linfonodo, tá? Então Eu fiz um rol do eu fiz o sentinela e o rol do linfonodo desses 2 suspeitos. Fiz isso. E aí, quando o Fernando me passou os 2 positivos, aí, Marcelo, eu ampliei minha amostra. Não fiz uma dissecção axilar enorme, mas eu acho que nesse caso aqui, que ela tinha todos esses dados, acho que saíram uns 10 linfonodos, eu não me lembro exatamente. Porque aqui meu medo é até a radioterapia depois e o que vai fazer também de tratamento sistêmico depois. Eu achei que valia. Eu acho que nesse caso eu não ficaria confortável só com os 2 também. Você fez um ultrassom, o ultrassom tem 2 positivos, congelou, veio positivo, teria que tirar mais um pouquinho ali. Não esvaziar, mas tirar mais um pouco. Você acabou esvaziando, você tirou mais de 10. Tirei acho que 10. Tirou 10. Tá, eu preciso confirmar. 10, 12, enfim, fiz. E também é o caso, eu sei que alguns colegas têm não congelado o sentinela. 2 positivos. No ultrassom, eu não teria coragem de não congelar. Não sei se o pessoal aqui faz diferente, mas ultrassom positivo sem congelar, eu não consigo. Vamos dar oportunidade aqui para o pessoal. Brunelli, falar? Excelente mesa de discussão. Esse caso, foi você discutindo com o André, o que eles estão fazendo no Memorial, na verdade, é baseado no Taxis, aquele estudo europeu, que eu acho que vai ser o futuro, né? A gente sabe que esvaziar não trata, mas a informação dada é extremamente importante. A gente tem inibidor de ciclina que aumenta a sobrevida global. Acabou, gente. Quanto tempo a gente não tem uma droga na doença luminal que melhora a sobrevida global? Então, na verdade, não é esvaziar ou não esvaziar, é o quanto eu consigo achar de doença positiva. E o Taxis é isso. Você acha no ultrassom ou tem um linfonodo palpável, eventualmente você biopsiou, ele é positivo, você marca o linfonodo, faz o linfonodo sentinela, palpa na cirurgia, uma média de linfonodos de 4 a 5, versus um esvaziamento, dando a mesma informação. Então, acho que a gente vai caminhar para esse lado. No brasileiro, lá de Porto Alegre, eu conversei com a Mônica Moore, ela falou que esse estudo é baseado, a gente está fazendo um mini Taxis ali no Memória. Então, acho que esse vai ser o futuro. Um oncologista que eu gosto usou a expressão interessante de escalonar a morte. Essas drogas trouxeram escalonamento de morte. Não necessidade, eu tenho que escalonar meu ato cirúrgico, não é? Renato? Silvio? Rapidamente, né? Só esse caso ele entra num paradoxo, porque mesmo o Senomac, que era o de cirurgia upfront para carga linfonodal maior, é axila N0, então você tinha uma suspeita, ela não enquadraria. Então a tua única alternativa seria talvez pensar no TES, que é a manobra da dissecção axilar colocada no Taxis, que o Fabrício citou, que é mais ou menos o que você fez. A outra opção seria realmente você biopsiar, fazer o corte dos linfonodos e clipá-los. Até porque, quando você faz você foi bem, porque você fez o rol, então você mandou bem. Mas, teoricamente, se você fizesse só o sentinela, ele poderia estar blocado. E ser outro sentinela e você tirar um linfonodo normal e estar, teoricamente, comprometendo o prognóstico dessa paciente. Então, assim, deu tudo certo. E agora, o que vale, que é o que você faz, e a maioria não faz, e quando eu propus isso, quando saiu o nomograma, a proposta do Monarquia e do ABEMA, é congelar no intraoperatório, porque isso te dá o respaldo para você tentar atingir, para mandar, olha, ela vai ganhar o combo, ela vai ganhar inibidor, etc. Você já mandou pronta para a Renata. Então, isso facilitou o teu desfecho, dá um bom desfecho para a paciente. E aqui, né, Fê, eu acho que foi a importância da discussão, porque se ela tinha 2 linfonodos, se ela tivesse só 2 linfonodos comprometidos, um tumor luminal na pós-menopausa, a gente poderia propor um oncotype e poupá-la de quimioterapia agora com 4 linfonodos, já fica mais difícil, mas ela teria uma chance eventualmente, então não teria por que a gente ter começado pela quimionel, né?
Aulas, pessoal. Fernanda, quando você fez o rol dos linfonodos, você associou o sentinela com o tecnésio ou você fez com outro método, com azul patente? Eu fiz com tecnésio. Tudo tecnésio. Injetei para o sentinela e aí fez o rol também. Eram os mesmos, tá? Poderiam não ter sido. Marcaram exatamente os dois, mas pensando naquilo que o Silvio falou de não ser a mesma coisa, né? Tá bom. Era isso que era a minha dúvida. Mas poderia ter... a lesão era palpável, que me ajudou. Então, assim, era bem palpável, era uma lesão retroareolar, o que me ajudou. Mas poderia ter usado o azul também, mas eu achei que estava bem marcado. Só um detalhe, né? Esse estudo, na verdade, é da Melissa Pilevski lá atrás, que ela mostrava quando você fazia o ultrassom e encontrasse linfonodo suspeito, positivo, basicamente, se a punção era negativa, era 70% de chance dela ter mais nada na axila. No entanto, quando a punção era positiva, era 50%. Então, teoricamente, a chance de ter carga linfonodal aí, se você tivesse funcionado e viesse positivo, a mais seria isso. Tanto que isso está baseado, porque ela é do Memorial, está baseado no protocolo do Memorial, porque eles implicam que, basicamente, os 3 primeiros são os comprometidos, você não tem necessidade de tirar mais, mas isso vem antes da era ABEMA, né? Eu confesso que eu fiquei na dúvida de biopsiar ou não esses linfonodos, sabe? De verdade, foi uma dúvida. É que daí a paciente queria operar logo, e aí eu falei, bom, vou tirar de qualquer maneira. A Rê já não ia fazer nada. E eu clipo, né? Não briga comigo. Né? Mas assim, eu normalmente peço para clipar. Posso fazer uma pergunta agora ou ainda não abriu? Porque tem mais uma debatedora. Tá. Mas está anotado. Tem perguntas online e, se não tem, você pode fazer uma pergunta também, doutora. Bom dia, queria agradecer o convite, a comissão organizadora. Temos uma pergunta no chat para o doutor Felipe. Paciente, 70 anos, tumor luminal A, grau 2, KM7 5%, clinicamente um T1N0, mama densa, a imagem é o exame físico, um tumor em quadrante inferomedial, distando 4 milímetros da pele, paciente com mama pequena, irmã e filha com câncer de mama e outras pessoas com câncer na família, ultrassom de axila negativo, e aí a discussão seria iniciar o tratamento com hormonioterapia neoadjuvante ou cirurgia upfront, em caso de cirurgia, se cirurgia conservadora ou mastectomia, e se omitir ou não a axila. 70 anos, grau 1, grau 2, tumor de 1 centímetro, com uma mama não muito favorável, numa localização não muito favorável. Se factível e esteticamente adequado, cirurgia conservadora, se enquadra completamente no sound de ensema, nessa faixa etária, com essas características biológicas que o ultrassom negativo eu não exploraria a axila. O cenário de, e se ela for mutada devido à história familiar, aí a aula do limite da idade do Juliano já responderia esse cenário. Essa faixa etária é uma faixa etária que talvez não teria benefício de mastectomia bilateral. Então, o menos às vezes é mais. E essa paciente, eu acho que mesmo com omissão de cirurgia axilar, muito provavelmente ela é candidata a ultra-hipofracionamento. Pelo menos o meu radioterapeuta, Fernando Obst, faria ultra-hipo. Então, também dá uma aliviada no problema. Última pergunta rápida, resposta rápida. Juliano? Sou eu? Então tá. Rápido. Então, na verdade é o seguinte, eu estava extraindo da pergunta do colega aí que fez online. Está baixo, Juliano. Deixa eu pegar aqui. Talvez ela queira saber se, por exemplo, se eu optar por uma mastectomia, essa paciente era jovem, era idosa e tal. Se eu optasse por uma mastectomia, se a gente teria hoje informação, poderíamos omitir o linfonodo sentinela. E realmente a gente não tem. Em todos os estudos, a mastectomia era excluída, né? A gente está fazendo o Vênus, a gente tem um grupo de mastectomia. Então, talvez a gente traga algum conhecimento a mais nesse grupo que vai ser mastectomizado, e muitas delas não vão receber também radioterapia, que não é um critério mandatório no estudo, para ver se é possível também. Eu acredito que vai ser. Na verdade, a gente vai trocar a forma de estadiar a axila. Eu vou mandar para a Rê, não é um linfonodo sentinela que a gente sabe que tem falso positivo, e sim, né, falso negativo. A gente vai mandar uma avaliação de imagem, né,
É isso que é o futuro, sabe? Diretor responsável, encerramos. Então, sabe que a gente faz o congresso, mas quem manda mesmo é essa moça aqui, ó. Ela já passou para lá, para cá com a plaquinha. Silvio, vou... É rápido, só uma pergunta rápida. 10 segundos. Tá. Existe um trial chamado Flex Trial, que usa o MamaPrint, Blueprint para paciente luminal, para mostrar se ela seria um High 1, um High 2, ou eventualmente uma chance maior, por exemplo, um High 2 praticamente 40%, 50% são basal-like. Alguém na mesa pede plataforma genômica ou, pensando no cenário ideal, claro, cenário privado, não no sistema público, se alguém pede ou se alguém acha isso um absurdo, como que quem quiser se habilitar a responder isso? Eu acho que é muito interessante a ideia, só que a gente não tem acesso, né? Então, eu acho que a ideia é muito boa e deve melhorar ao longo do tempo assim que a gente tiver acesso. Então, se eu pudesse, eu pediria. Essa é a minha resposta. E na emenda, quando demora no sistema público uma paciente para você operar, vocês dão hormonioterapia enquanto ela espera? Alguém faz isso? 3 semanas para operar. Pessoal, então vamos seguir para a votação, primeiro online. Muito bem, então, em relação então à primeira aula aí, Felipe, axila doença luminal inicial, todas as pacientes precisam de linfonodo sentinela, foi unanimidade online, 100% não, 98% não da plenária, e passou bem o recado. Todas, sempre, nunca. Quem já participou da prova do Tudo bem. A segunda aula, por favor. Então, a segunda pergunta, tumor luminal ressecável, existe espaço para quimioterapia neoadjuvante? 67% sim, plateia online, 77% sim na plenária. Então, números até parecidos. Vou passar para a terceira aula, por favor, do Antonini. Então, a adjuvância com inibidores de ciclina em 2026 deve influenciar a abordagem cirúrgica axilar? Não, 89% online, 77% não da plenária. Então, a maioria aí respondendo com o relator, né, Marcelo? Quarta, por favor. Então, da Renata, endocrinoterapia neoadjuvante com inibidor de ciclina, já temos um guideline. 89% não, da plateia online, e 80% da plenária, e passou também bem aí o recado, né, Renata? Tudo bem, agradeço ao pessoal. Bosco, por favor, pode encerrar a mesa. Encerramos e seguimos continuamente com o simpósio, é isso?